Você acha que essa análise curto-prazista do investidor, ela é uma ratoeira, ou seja, ela é uma coisa que não deveria acontecer, né? Eu acho que assim, você pode ter as duas estratégias, mas subestimar uma duration de um fundo de CRI é um erro, eu diria até grosseiro ou primário de um investidor de fundos imobiliários, um investidor em geral. O que você acha sobre isso? Não, sem dúvida é uma armadilha, né? A gente conversa bastante sobre esse tema, e infelizmente muitos investidores acabam analisando investimentos em geral como se fosse perpetuar aquele momento atual, aquele momento spot, né? Então, recentemente a gente viu a questão da deflação, né? Que acho que motivou uma demandada grande aí da base de investidores de fundos de papel, indexados a IPCA e inflação em geral, e derrubou, assim, machucou muito a cotação desses fundos, né? E no final do dia a gente sabia que era algo pontual, era medida de governo, eram, enfim, coisas pontuais, que não ia ser perpetuado, longe da gente ter um Brasil aí de deflação, né, anual. Então, assim, isso prejudica muito. E quando a gente fala de duration de ativos ali, imobiliários, de CRIs, mesma coisa, né? E até estava escutando aí, estava aqui no off aqui, mas escutando vocês, sobre a grande diferença, né, de fundos de debênture, né, fundos abertos, de capital, né, de ativos, as debêntures, de fato, em comparação aos CRIs. E acho que você pontuou muito bem, professor. A gente aqui que está fazendo a gestão de fundos imobiliários não tem essa pressão de ALM, né, ou seja, essa gestão de ativo e passivo, porque são fundos que não tomam resgate. Todo mundo, acho que, para quem é mais investidor profissional aqui, sabe que a duration, ela traz, quando ela é muito longa, ela traz um risco adicional, então você está exposto àquele risco de crédito por mais tempo, então a chance de acontecer algum problema é maior, naturalmente, mas, por outro lado, eu vejo boas oportunidades, né? Se a gente consegue estruturar uma boa operação numa duration longa, isso, para a gente que faz gestão como a gente aqui, gestão ativa, né, giro no secundário, etc., isso é muito bom para gerar bons ganhos de capital, né? Porque numa duration muito longa, quando você faz uma compressão de spread, ou seja, quando você faz um ganho de capital vendendo um ativo numa taxa bem mais baixa do que você alocou no fundo, quanto maior a duration, maior esse ganho de capital. Então, isso para a gente aqui, eu brinco que é uma delícia, né? É um dinheiro mais fácil de ganhar. É um bom trade, né? Por falar em gestão ativa, as pessoas querem que você fale um pouquinho mais para que lado que pode ir o fundo nesses próximos meses, né? Considerando que a inflação pode estar voltando, mas não tanto, que o CDI deve continuar num patamar elevado, se você vai calibrar ou recalibrar um pouco a carteira do fundo. Então, o que você pode falar sobre esse conceito de gestão ativa dentro do MXRF? O que o cotista, os 711 mil cotistas, pode esperar aí pelos próximos meses? E aqui eu estou te fazendo uma pergunta macro, obviamente, do fundo, tá, Mazete? Mas para que direção que está indo aí o barco? Claro. Vamos lá, professor. Acho que são 2 pontos, tá? Primeiro, da gestão ativa, para quem acompanha nosso trabalho nos fundos aqui que eu faço gestão, que é basicamente MXRF, XPCI,
enfim, até nos fundos agros ali de CRA, deve ter percebido, notado que a gente faz um giro muito forte no secundário. Claro, quando a janela de mercado ali nos permite, a gente trabalha dentro de uma volatilidade no país que é muito, muito alta. Então, primeiro ponto, a gente faz uma gestão ativa no nosso book de CRI muito forte aqui no Maxi Renda, tá? Hora está mais favorável para fazer em fundos de inflação, no nosso book de inflação, outro momento está mais fácil quando está CDI como agora. Então, esse é um primeiro ponto que eu queria reforçar, que o investidor, mesmo com essa grande volatilidade, pode continuar esperando gestão bem ativa no nosso book de CRI. Segundo ponto, em relação ao mix que a gente, na verdade, já vem fazendo, né? Não que a gente pretende daqui para frente, o que a gente já vem fazendo, naturalmente, continuar fazendo esse trabalho. Também para quem acompanha nosso trabalho aí nos últimos 12, 16, 18 meses, deve ter notado que a gente não só diminuiu a velocidade em permutas financeiras, mas mais adiante a gente explica um pouquinho essa estratégia de permuta financeira, que é uma estratégia de desenvolvimento imobiliário residencial, e a gente passou a alocar muito mais o nosso book de CRI, principalmente mais voltado ali a CDI, né? Por que a gente fez isso? Basicamente, não é que a gente não acredita mais na estratégia de permuta, não é isso, definitivamente. É porque o momento, desde que a gente começou a acompanhar essa abertura de CDI, né, de Selic, que foi, né, o cupom começou a aumentar juros em março do ano passado, 2021, a gente começou a mirar o canhão para outro lado, né? Qual que foi a nossa cabeça? A gente não precisa mais correr tanto riscos para conseguir entregar um bom resultado nominal para o nosso investidor. Então, o que eu quero dizer com isso? Antigamente, quando o juros estava ali a 2%, né, eu acho que todo mundo acompanhou, principalmente no meio da pandemia, do começo, meio da pandemia, todo mundo, todos os investidores não sabiam o que fazer para poder ganhar dinheiro, né? Todo mundo estava na renda fixa, ficou desesperado porque a renda fixa parou de gerar um bom resultado nos investimentos, e a turma começou a tomar mais risco para poder ter mais retorno, ou pelo menos para recompor aquele nível de retorno que tinha quando o CDI estava mais aberto. E aí o que acontece? Os juros foi subindo, subindo, subindo. A partir do momento que chegou num patamar ali de 2 dígitos, antes disso, a gente, obviamente, né, com o nosso olhar muito macro que a gente tem aqui dentro da XP Asset, a gente falou, pessoal, vamos começar a mirar mais ainda o canhão para os ativos high grades, que é um negócio que o Maxi ainda já está investindo há bastante tempo, porque o high grade, para quem não sabe, é aquela classe de risco, né, são exposições a companhias que têm um risco de crédito bem baixo, porque são empresas que têm balanços robustos, etc. E são empresas que rendem ali, sei lá, né, são CRIs que dão ali CDI mais 2, CDI mais 2 e pouquinho, só que o CDI mais 2 e pouquinho, quando está o CDI num patamar extremamente elevado, como é o caso agora, a gente consegue obter, né, um retorno nominal, ou seja, um retorno total ali daquela operação, num patamar bem atrativo. Logo, a gente não precisa né, tomar riscos no high yield. Então, a gente começou a desinvestir, e começamos, primeiramente, a gente parou de investir em permuta financeira, e depois a gente começou a reinvestir, forçar um desinvestimento na medida do possível, porque são ativos mais ilíquidos, nossas permutas financeiras, e aí com isso a gente começou a direcionar o portfólio do Maxi Renda para um nível de risco mais baixo. E dado esse CDI mais alto, né, a gente começou a entregar um retorno mais interessante para o investidor. E um segundo fator também, né, todo mundo aqui acho que entende isso, quando a gente começa a ter um ambiente macro em que o juros está mais alto, como é o caso agora, as empresas começam a ter as suas margens muito pressionadas, né? Porque precisam pagar uns juros que antigamente eram juros relativamente mais baratos, quando o Selic estava 2, agora que o Selic está quase 14, etc., o negócio fica complicado. Muito do resultado que as companhias têm que fazer no dia a dia, né, acaba direcionando para pagar juros, né, serviço de dívida das suas dívidas. Então, isso traz um fator de risco adicional, e no setor de construção civil, isso acabou atrapalhando também a margem das incorporadoras. Então, para já começar a mitigar esse tipo de risco, a gente começou a diminuir um pouco a nossa exposição à permuta financeira. Mas se você me perguntar, professor, vocês não vão mais investir em permuta, vocês não gostam? Gostamos, só que dado a dinâmica de um fundo imobiliário, em que o investidor está acostumado a receber aquele yield mensal, né? Se você não pagar aquele yield mensal, logo na sequência ele machuca a tua cota, porque ele acha que você, né, na linha do que a gente estava falando agora há pouco, o investidor perpetua aquela situação atual de mercado.
Então, acho que a gente achou interessante diminuir essa exposição em permuta financeira e começar a alocar em CRIs high grades que pagam bons juros nominais e de forma recorrente reloginho. Então, esse é um mix que a gente fez nos últimos meses e a gente vem acompanhando e pretende continuar fazendo ao longo dos próximos meses. Bom, com isso, você já respondeu várias perguntas aqui né, Marcos? Na largada, ele já matou várias dúvidas dos cotistas. Não, é excelente. Marcão, a bola está com você. É excelente quando vai falando assim, porque já vai respondendo várias perguntas, né? Então, uma parte da pergunta que eu ia fazer já foi respondida, que é essa questão da visão para as permutas financeiras. Mas só dando um passo para trás, porque essa dúvida foi bastante recorrente que a gente recebeu, é justamente o que é essa permuta financeira. Então, os investidores estão bastante acostumados a ouvir CRI, ouvir tijolo, imóvel, o que é, o que não é, mas permuta não é um termo que eles escutam com tanta frequência assim, e a gente recebeu muita dúvida do que é. Daí, se você puder explicar um pouquinho o que é a permuta, como ela se difere de um desenvolvimento ou não, e a parte da estratégica aqui, da visão de vocês, já foi respondida, mas se tiver por acaso alguma coisa a complementar, também fica à vontade. Não, claro, vamos lá. Bom, acho que dando um passo atrás, pessoal, assim, o que são as permutas financeiras? Tá? Vou tentar ser super didático aqui, na medida do possível, e tentar ser o mais resumido possível. Bom, dando um passo atrás aqui, são investimentos em desenvolvimento em parcerias com boas incorporadoras, tá? Então, basicamente, o Maxi Renda, como um permutante de um projeto residencial, ele tem os principais riscos do setor de incorporação imobiliária mitigados, né, como estouro de custo de obra, reclamações de mutuários, trabalhistas, embargos de obra, atraso de obra, etc. Então, basicamente, nós temos, né, aqui o Maxi Renda um percentual da receita do projeto, tá? É como se fosse, a analogia que eu sempre faço, é como se fosse um imposto sobre receita, né, independente do resultado. Então, teve uma monetização de X milhões de reais, um percentual já vem para o Maxi Renda, independente se o resultado for positivo, negativo, etc. Claro que a gente olha o resultado também final, né, porque quanto maior o resultado, mais gordura o nosso projeto tem, etc. Então, esse é um ponto importante. Como falei antes, né, são projetos residenciais, né? A gente tenta alocar muito mais em São Paulo, então nosso portfólio hoje é realmente centralizado em São Paulo. Antes que já venho com pedras, nada contra outras regiões, deixar bem claro, mas é que São Paulo tem naturalmente um risco menor para essa classe de risco de desenvolvimento imobiliário. Então, basicamente, o Maxi Renda investe sozinho numa SPE, que é uma SPE, é uma sociedade de propósito específico, né? O que é uma sociedade de propósito específico? Ela tem um início, meio e fim, né? Então, ela tem um propósito que é fazer um desenvolvimento. Então, o Maxi Renda investe numa SPE que tem o terreno, por isso que chama de SPE terrenista, tá? Enquanto o nosso sócio incorporador investe 100% na SPE incorporadora. Então, são duas SPEs, uma SPE do Maxi Renda, que é a terrenista que tem o terreno, e a SPE incorporadora, que é a SPE, né, do nosso sócio incorporador, como diz o nome, né? Ou seja, é quem incorpora, ou seja, quem de fato constrói, vende os imóveis, toca todo o dia a dia das obras e etc. Então, nós aqui elaboramos um acordo de consorciados entre essas duas empresas, tá? Em que a gente regra esses acordos para mitigar esses riscos que eu tinha mencionado um pouco antes, né? É como se fosse um acordo de acionista de uma sociedade anônima, tá, pessoal? E além disso, né, o motivo da gente usar essa estrutura de consórcio é justamente para proteger, né, para blindar a nossa SPE, por isso que ela fica isolada. Então, tem a nossa SPE que é terrenista, a SPE incorporadora, como eu expliquei, e essa SPE incorporadora que faz todo o trabalho de incorporação ali, né, que, como eu falei, que é construir, vender os imóveis, etc. Então, toda reclamação, eventualmente, que aconteça, que é do business, é natural que aconteça uma reclamação de um mutuário, de um adquirente, processos, né, todos esses inerentes aí à vida do projeto, elas recaem sobre a SPE incorporadora, que é do nosso sócio, não a nossa. Então, é um mecanismo que a gente bolou para realmente proteger muito bem a nossa SPE, para proteger muito bem aqui o Maxi Renda. Então, aqui, pessoal, existe um trabalho muito forte, né, de pré-investimento e pós-investimento nas permutas financeiras. No pré, a gente faz um trabalho de pesquisa para saber se a tipologia do projeto que vai ser lançado, né, que a gente está estudando investir, se teve uma boa aceitação naquele bairro, né, na região, a gente levanta o nível de estoque da região, o preço comercializado, e aí com isso, fazendo sentido, a gente tendo um resultado favorável nessas análises, a gente faz a nossa conta, etc., para saber se o projeto vai ser rentável para todo mundo, não só para o Maxi Renda, mas também para o nosso sócio incorporador. Isso evita muito tipo de discussão futuramente, né?
Então, todos esses pontos relacionados, né, a preço, insumo, custo de terreno, CDI alto que eu estava falando, que pressiona a margem, etc., tudo isso aperta muito a margem do incorporador, né? E para fazer sentido, né, a conta tem que fechar, como eu falei, para todo mundo. Se não fechar, a gente simplesmente declina. Então, a gente calcula qual que é a margem, por exemplo, do incorporador. Se tiver uma margem muito baixa, que não justifique todo aquele risco, a gente acha, né, a gente decide aqui em não seguir com o investimento, mesmo que o projeto pague o maxi renda, mas a gente não entra se realmente não for bom para todo mundo. E a inflação, normalmente, a inflação da construção, que é a NCC. Quando você está falando de um full equity, o fundo ele pode ganhar muito dinheiro, mas também, quando dá um problema, assim, sai de baixo, entendeu? No nosso caso, quando dá uma permuta dá um problema, ou seja, o projeto não vendeu muito bem, teve algum problema de obra, a gente tem uma série de travas aqui, de mitigantes na estrutura da operação, em que a gente consegue forçar o incorporador a nos pré-pagar ou então, eventualmente, trocar de projeto. No final do dia, o nosso mitigante de risco ele tem um teto de retorno. E o full equity ele não tem um teto de retorno, mas também não tem um teto de downside. Então, só para fechar, professor, né, eu estou na XPA, assisti aqui há 6 anos, estou indo para o 7º ano quase aí de XP. Antes eu trabalhei numa outra gestora também que fazia bastante esse tipo de investimento. E nessa casa, eu aprendi bastante coisa. Nessa casa, a gente começou com full equity. Então, por exemplo, a gente ganhou muito dinheiro em vários projetos e também perdeu muito dinheiro em outros projetos, em poucos projetos. E, na média, a gente dava mais ou menos o que paga uma permuta financeira. Então, a gente percebeu que, já que na média a gente tem um retorno equivalente a uma permuta, vamos fazer logo uma permuta. Acho que fica bom para o investidor. Quando dá um problema, a gente consegue dar uma boa mitigada. Dificilmente perde dinheiro numa permuta financeira. É bem difícil, se estiver bem amarrado, com a conta bem feita, bem analisada, é muito difícil perder dinheiro aqui. Agora, quando você está no full equity, é muito fácil perder dinheiro. Então, na média, a gente chegou numa evolução do equity, na minha visão, isso é uma opinião minha, tá, professor? A evolução do equity em desenvolvimento imobiliário residencial seria uma permuta financeira do jeito que a gente desenvolveu aqui no Maxi Renda.